Fala pessoal do Triple I, tudo bem? César Augusto aqui, médico assistente da unidade coronariana do INCOR. Hoje nós vamos entrar num dos últimos temas, né, da série de complicações mecânicas pós-infarto. E é um tema que é muito recorrente na nossa prática, que é o trombo e ventrículo esquerdo pós-infarto agudo do miocárdio. Realmente é algo que muitas das vezes gera alguma dúvida do que fazer, do quanto tempo eu vou anticoagular o paciente, se eu preciso anticoagular. Então, como manejar esse paciente? Então vamos lá. O que a gente sabe de trombo e ventrículo pós-infarto? A incidência do trombo e ventrículo pós-infarto, com o tempo, ela foi caindo. E muito também depende da periodicidade e da qualidade do exame de imagem que você vai fazer. Então, se eu realizar no pós-infarto um só ecocardiograma, bem no momento do infarto, e não repetir mais, e só repetir daqui a uns 3, 4, 5 meses, provavelmente eu vou pegar pouco trombo e ventrículo esquerdo. Mas, se eu faço esse exame no momento do infarto, faço talvez um exame de melhor qualidade antes da alta, repito daqui a um mês esse mesmo exame, provavelmente eu vou encontrar e vou aumentar minha incidência de diagnósticos de trombo e ventrículo esquerdo. Então eu sei que eu tenho eco transtorácico contrastado, ressonância, são os principais exames que a gente pode lançar mão para fazer diagnóstico de trombo e ventrículo esquerdo. E é importante isso? É lógico que é importante. Eu tenho cerca de 16% de eventos embólicos em torno de 5 anos, uma vez diagnosticado o trombo e ventrículo esquerdo. Independente se ele for móvel, independentemente se ele for mural, não interessa. O que a gente sabe é que tem uma elevada taxa de eventos em torno de 5 anos, uma vez que o trombo IVE é diagnosticado. Quem evolui bastante é aquele pós-infarto de parede anterior. Então 50% dos pacientes, 40% a 50% dos pacientes com pós-infarto anterior, eles vão evoluir com trombo e ventrículo esquerdo. Do total de infarto, 17% dos infartos evoluem com trombo e ventrículo esquerdo. Mas obviamente o líder disso, dessa corrida aí do trombo e ventrículo esquerdo, é o infarto anterior, tá certo? A gente teve redução da incidência, como eu falei, ao longo das décadas, tá? Década de 70 até atualmente, por conta de quê? Angioplastia primária, reperfusão precoce, melhores medicamentos antiagregantes, melhores medicamentos para insuficiência cardíaca, tudo isso acaba ajudando e auxiliou a redução de incidência ao longo das décadas. Por que é formado o trombo e ventrículo esquerdo? É só você pensar na tríade de Virchow. O que acontece? Essa região, e é geralmente uma região apical, que fica acinética, discinética, hipocinética, né? Uma região de aneurisma, como a gente comentou em outro vídeo. A gente sabe que aquela região, num paciente que acabou de infartar, geralmente os infartos muito importantes, né? Acaba ficando uma região de baixo fluxo, aquele paciente muito inflamado, então ele fica com uma discinesia, fica levando o sangue a uma estase, uma injúria endocárdica, o paciente fica muito inflamado. Então tudo isso favorece a formação de trombo e ventrículo esquerdo, tá? E a principal alteração é essa, alterações na parede apical, seja acinesia, discinesia e hipocinesia. Qual o momento principal em que se forma o trombo e ventrículo esquerdo? Na primeira quinzena, nos primeiros 15 dias, é quando 90% dos trombos se formam. E como que eu vou fazer esse diagnóstico? Eu posso lançar mão desde o eco padrão, o eco transtorácico, até a ressonância magnética, ressonância de coração. Passando também por eco contrastado, né, o eco com contraste à base de enxofre, ou eco transesofágico. Sinceramente, eu acho que um eco transesofágico num paciente que só para diagnosticar um trombo, eu acho que foge um pouquinho, né, do cotidiano. Acho que entre fazer um eco contrastado, até mesmo uma ressonância. Mas aí vai do serviço de cada um, das possibilidades do serviço de cada um. Mas com certeza
o exame que dá muitos detalhes é a ressonância cardíaca. Então, se eu tenho no meu serviço um paciente de alto risco para formar trombo, provavelmente antes da alta eu vou pedir uma ressonância cardíaca. Para diagnosticar o trombo, realmente aqui o ecocardiograma, né, mostrando aqui, evidenciando um trombo, e aqui o eco contrastado, evidenciando um trombo. Pode reparar, né, no maior detalhamento aqui, ele acaba delimitando bem esse trombo. Outro, ventriculografia, também evidência simples de um trombo, ou mesmo a ressonância cardíaca aqui, também evidenciando o trombo. Perfeito? Então são exames que eu posso lançar mão para fazer o diagnóstico. Em relação à prevenção, nós temos estudos da década de 80, estudos da era pré-reperfusão, que muitas das vezes acabavam mostrando em que era uma melhor opção você tratar, né, você anticoagular o paciente como uma prevenção. O problema, eles mostravam tanto redução da formação de trombo, redução de fenômenos tromboembólicos, mas o que chama a atenção nesses estudos é que não tinha muitos dados em relação à segurança. Então, obviamente, é melhor anticoagular o paciente. Mas e quanto à segurança? Sangra mais, não sangra? Então, esses estudos não mostravam isso. Aí, quase uma década e meia, 2 décadas depois, estudos mais preocupados também em relação à segurança e não só à formação de trombo foram feitos, como esse estudo aqui no fim da década de 90, em que eu já tinha a evidência de que trombólise era benéfica, em que AS era benéfico. Eu tenho aqui esse estudo de pacientes pós-infarto anterior com dalteparina por cerca de 9 dias. Pouco mais de 770 pacientes. Não houve diferença em relação a reinfarto e morte, mas houve redução da formação de trombo. Perfeito? Então, eu tenho redução da formação de trombo no grupo que foi tratado com dalteparina. Mas enquanto eu vejo ao sangramento, eu sei que no grupo dalteparina eu tive muito maior sangramento. Então, a gente sabe que esses estudos mostram que aquele paciente que é só como prevenção, eu sei que um pós-infarto anterior tem mais risco de formar trombo. Mas o que eu sei também é que se eu for anticoagular todo mundo, eu posso estar levando e aumentando ao maior risco de sangramento. Então tudo bem, esse trabalho acaba de me mostrar que realmente eu tenho uma menor formação de trombo, mas também tem mais sangramento. Tá bom, então quanto à prevenção, realmente acho que eu não tenho evidência para isso. Mas agora eu fico com essa pergunta. Tudo bem, então se eu tenho o trombo mesmo já diagnosticado, eu vou tratar com varfarina, vou tratar com os novos anticoagulantes, e é pós-infarto, então eu tenho que dar AS, ter que dar um anti-ADP, né, no caso clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Como que eu vou me encontrar nesse mundo de informações aqui e de questionamentos? Muito do que a gente usa para manejar esse paciente com trombo em ventrículo esquerdo, a base de tudo vem dos estudos, WOST, Pioneer, Redo, Augustus, Entrust, que na verdade são estudos em que a indicação de anticoagulação desse paciente é outra, é fibrilação atrial. Então, a base muito do que a gente faz hoje, como anticoagulação e antiagregação, vem desses estudos. E muitas das recomendações, ao longo dos tempos, vão norteando a gente, mas tudo muito embasado em consensos, em guidelines para fibrilação atrial, o paciente que seria indicação de anticoagular o paciente de fibrilação atrial, e aí ganha uma indicação de antiagregar, que no caso aqui, por exemplo, seria síndrome coronariana, esse paciente angioplastou, então ele tem que anticoagular e também tem que tomar antiagregante. E agora? Então vou anticoagular ele tem que tomar, por exemplo, um clopidogrel aqui, e aí a duração vai ser variável, e aqui o AS também, com uma duração também variável. Percebam aqui que a seta ela vai ficando mais clarinha, vai perdendo força, porque o principal é até um mês, não mais que isso. Isso vem muito de evidências aqui, principalmente do Augustus, em que tinha essa possibilidade de deixar tripla terapia AS,
clopidogrel, por exemplo, e anticoagulação, né, com a pixabana, por 6 meses, ou por 3, ou 6 meses ou por um mês. E o que mostrou a diferença de 6 meses para um mês apenas foi aumento de sangramento. Então, desde então, o que se sabe é que quando vai fazer tripla terapia é até um mês. Passou disso, não mais. Perfeito? Então, eu tenho medicação para anticoagular e tenho que te agregar. Aspirina por até um mês, ou menos que isso, ou periangioplastia. Quem que vai me dizer isso é o risco de sangramento do paciente. Clopidogrel, por exemplo, vai ficar por quanto? Pode ficar até por 12 meses. E anticoagulação, mais do que isso. Veja, isso no cenário de fibrilação atrial. Mas muito do que a gente vê aqui, a gente acaba utilizando no nosso cenário de trombo e ventrículo esquerdo. Então, essas referências, a gente tem sempre que ter o auxílio e o raciocínio clínico de risco trombótico do paciente e risco de sangramento. Tá certo? Então, o risco trombótico do paciente, eu poderia levar essa listinha e tentar decorar, mas não, a gente sabe que aquele paciente que é pós-síndrome coronariana aguda, ele tem maior risco. O nosso paciente pós-infarto com trombo e VE, ele é pós-síndrome coronariana aguda, então ele tem um maior risco trombótico. Muitas vezes é um paciente que tem múltiplas lesões, muitas vezes é um paciente que tem lesão renal crônica, então diabético, muitas vezes é um paciente que utilizou muitos stents em bifurcação, então tem muito risco isquêmico e eu tenho que pesar também do outro lado o risco de sangramento. Aqui é o Hasbled, mas obviamente ele compartilha muitos desses fatores com outros scores para risco de sangramento. Então, paciente mais idoso, paciente que utilizou, por exemplo, está em uso de varfarina e tem um INR lábio, então paciente que já teve AVC hemorrágico, é um paciente com hipertensão sem controle algum. Então, esses fatores a gente também tem que levar em consideração e tentar fazer e optar pelo menor tempo de uso de dupla, tripla terapia, priorizar acesso radial, usar inibidor de bomba de prótons, porque a gente está utilizando 2, 3 medicamentos que alteram a coagulação, que alteram a antiagregação plaquetária. Tá certo? E podem reparar que essas mesmas recomendações vão se perpetuando. Aqui, em diretriz mais recente ainda, também no mundo de fibrilação atrial, a gente pode ver que o paciente, se pós-síndrome coronariana aguda, que é o nosso perfil de paciente, a gente sabe que anticoagular, eu vou anticoagular ele por mais tempo. Já o AS, por até uma semana, né, que seria o periangioplastia, ou até um mês, não mais que isso, tripla terapia, ou seja, não mais que um mês. E aqui, clopidogrel, por exemplo, pode ser estendido por até 12 meses, perfeito, até um ano. Aqui, alguns fatores para a gente levar em consideração para risco trombótico, como, por exemplo, infarto com supra, que vai ser a maioria dos nossos pacientes para gerar aquela alteração de cinesia apical. Então, sempre lembrar disso, lembrar de fatores anatômicos, lesão de tronco, lesão em bifurcações, extensão do stent, por exemplo, 60 milímetros de malha de stent, entre outros fatores. Sempre lembre disso. Mas eu falei muito ainda do mundo que não é o que a gente está estudando aqui. Eu falei do mundo de fibrilação atrial. Aí você me pergunta, eu sei que eu tenho que tratar, eu já tenho uma ideia que eu não vou deixar tripla terapia por mais de um mês, no máximo com um mês eu vou tirar o AS, vai ficar só clopidogrel e anticoagulação por até um ano. Isso se o trombo for se mantendo, né? Agora, será que é melhor anticoagular com NOAC ou com varfarina? E esses estudos já no mundo de trombo e ventrículo esquerdo, eles acabam mostrando nessa meta-análise que eles foram equivalentes. Acabou que o NOAC foi equivalente à varfarina para redução de AVC, redução de fenômenos tromboembólicos. Aqui, nessa outra publicação, a gente vê que eles foram equivalentes em relação à mortalidade, em relação a sangramento, em relação a AVC, em relação à formação de trombo. Então, nesse cenário de trombo e ventrículo esquerdo, a gente, por enquanto, tem uma equivalência
desses tipos de medicamento, varfarina, Dinuox. E aí então surge o estudo Rivalwar, estudo recente, um estudo que pegou pacientes pós-infarto agudo do miocárdio que tinham trombo em ventrículo esquerdo diagnosticado. E aí, 261 pacientes, 90 ficaram em uso de varfarina e 171 pacientes em uso de rivaroxabana 20 mg. A antiagregação era feita da seguinte maneira: AS clopidogrel no primeiro mês e depois, nos outros 2 meses, só clopidogrel. Certíssimo? Então, no primeiro mês, dupla antiagregação. E aí o que a gente observou é que a evidência foi de uma resolução mais rápida do trombo no grupo rivaroxabana no primeiro mês. Mas o que a gente sabe é que o endpoint primário, o desfecho primário desse estudo, era em 12 semanas. E houve uma equivalência dos medicamentos. Uma não inferioridade, o estudo era para mostrar uma não inferioridade da rivaroxabana em relação à varfarina. E foi isso que aconteceu, uma não inferioridade da medicação. A gente sabe também que não teve diferença quanto a sangramento, não teve diferença quanto a AVC isquêmico e mortalidade. Então, o que a gente observa aqui é que nesses pacientes que foram seguidos, que foram avaliados, o desfecho primário foi resolução do trombo em 12 semanas, a rivaroxabana foi não inferior à varfarina. E é o que a maioria das meta-análises já estava mostrando. Então esse estudo veio somar aí ao que a gente já tinha na literatura. Tá certo? Aqui a gente tem uma revisão mostrando como que seria o manejo desse paciente pós-infarto agudo. E aí ele é feito o ecocardiograma e aqui o que a gente tem? O paciente que não teve evidência de trombo no pós-infarto. E aquele paciente que não teve evidência de trombo no pós-infarto, eu tenho que ver quem é aquele paciente. Ele tem a cinesia de cinesia apical? Eu consegui visualizar bem a região apical? Se eu conseguir visualizar bem e ele não tem a cinesia de cinesia apical, é um paciente que não vai precisar de cuidados diferenciados em relação a isso. Mas se é aquele paciente que não identifiquei bem a região apical, não tinha uma janela boa, por exemplo, ou ele tem uma cinesia apical, tem um aneurisma apical, esse paciente, eu vou tentar fazer um exame de melhor qualidade de imagem. Então, um eco contrastado ou uma ressonância. E vamos dizer que mesmo assim eu não encontrei trombo nenhum, eu libero esse paciente, não anticoagulo, obviamente, libero o paciente e em 1 a 3 meses eu repito o exame de imagem, porque muitos desses trombos podem se formar em 1, 2, 3 meses. Agora, uma vez encontrado aqui, esse paciente vem para cá. É o que? Trombo em ventrículo. Então eu encontrei o trombo no ventrículo, seja no primeiro eco que eu faço, ou seja no segmento, encontrei trombo no ventrículo, esse paciente idealmente vai começar a ser anticoagulado. A dupla antiagregação, eu vou tentar priorizar clopidogrel e deixar a anticoagulação, deixar um inibidor de bomba de prótons, e é assim que vai seguir. Então eu tenho a opção de deixar no primeiro mês que eu fiz o diagnóstico a tripla terapia, vamos dizer que eu fiz o diagnóstico com o paciente internado, então esse paciente já vai ganhar AS, clopidogrel e ele quis, a pixabana, por exemplo, ou rivaroxabana. E aí no primeiro mês sai essa tripla terapia, fica só o clopidogrel e fica o anticoagulante. Anticoagulo esse paciente por 3 a 6 meses e aí repito o exame. Repetido o exame e esse paciente não tem mais trombo, eu posso suspender a anticoagulação e voltar à dupla antiagregação plaquetária. Ou, se esse paciente mantém o trombo, aí eu estou na situação de um trombo persistente. E vai muito depender do como for o perfil do paciente. Então vamos dizer que eu anticoagulei esse paciente por 6 meses. Quando eu vou reavaliar, esse paciente mantém o trombo. Aí um questionamento é sempre esse: mas se for um trombo mural, tá tranquilo, eu vou suspender. Não é bem assim. A gente sabe que a gente tem, em relação ao trombo mural, uma incidência de 40% de eventos tromboembólicos do trombo mural. Ou seja, se for mural ou não, ou se for móvel,
eu sei que eu tenho risco de eventos tromboembólicos. Não é porque é mural que eu tenho que ficar tranquilo. Mas aí eu vou pesar a situação. Vamos dizer que esse paciente, eu tenho a perspectiva de que esse trombo, poxa, o paciente manteve insuficiência cardíaca, esse paciente tem um baixo risco de sangramento, eu posso, como uma alternativa, manter a anticoagulação, só trocar o mecanismo. Se ele estava com varfarina, eu mudo, por exemplo, para um antifator 10, por exemplo, uma rivaroxabana. Ou se ele estava com dabigatrana, muda para apixabana. Então, a gente vai tentando mudar o tipo de anticoagulação ou mesmo estender. Agora, se é um paciente que tem alto risco de sangramento, eu posso até parar por aí com 6 meses, porque teoricamente seria um trombo um pouco mais estável. Se é uma paciente idosa, cai com frequência, já teve um AVC hemorrágico ou está tendo, vez ou outra, tem melena, então provavelmente a gente vai parar por aí a anticoagulação. O que pode ajudar a gente a pensar em relação a parar ou não? Fatores a favor de que eu continue a anticoagulação. Então, por exemplo, esse paciente persiste aquela alteração, né, aquela acinesia apical, discinesia apical, é um paciente que ele é muito inflamado ou tem uma hipercoagulabilidade, por exemplo, é um paciente que além do trombo e ventrículo esquerdo, é um paciente neoplásico, paciente que já trombosou estente, eu vou permanecer mais tempo com anticoagulação. Mas não, por outro lado, é um paciente que, poxa, ele já usa muito outros antiplaquetários, aí será que compensa mesmo? Ou alto risco de sangramento? Então eu vou, isso vai pender mais para o lado de suspender a anticoagulação. Em relação às diretrizes, aqui estão as diretrizes para prevenção e aqui para tratamento. Para prevenção, eu adianto que com um resumo elas não indicam a profilaxia de trombo. Então o paciente saiu com 25% de fração de ejeção e acinesia apical. Mesmo que o paciente às vezes tenha 40 anos de idade, baixo risco de sangramento, o que é recomendado é que não se anticoagule como uma prevenção de formação de trombo. Agora, para tratamento, obviamente, o indicado é tratar. Então, se fez diagnóstico de trombo, trate. Esse é o resumo. E a gente às vezes tem alguma caso a caso, alguma exceção, obviamente. O que as diretrizes falam? Diretriz aqui da ESC, de 2023, de síndrome coronariana aguda. Coisas importantes. O eco deve ser feito de rotina durante a hospitalização para ver alteração da fração de ejeção, alterações de acinesia, de cinesia, para ajudar a gente e até mesmo para avaliar complicações mecânicas e formação de trombo. Para diagnóstico de trombo, a ressonância ela ajuda bastante, principalmente em pacientes com imagens no ecocardiograma que deixam dúvida. Então, esses pacientes a gente pode fazer a ressonância. A anticoagulação, eles até colocam aqui, ou com varfarina ou com NOAC. Então, eles ainda, para trombo e ventrículo esquerdo, eles não colocam assim, NOAC muito melhor do que varfarina. Eles ainda colocam algo como equivalente, por 3 a 6 meses, como a gente já comentou, com trombo confirmado. O segmento desse paciente com infarto anterior pode ser feito uma imagem de eco contrastado, principalmente naqueles pacientes em que a gente não viu muito bem a região apical, em que provavelmente deixou alguma dúvida, o eco contrastado pode auxiliar sim. E aí quando a gente falou de profilaxia, a gente falou que não faz profilaxia. Mas, vez ou outra, caso ou outro, se você pensar em fazer, paciente tem baixo risco de sangramento, e você tiver alguma situação muito isolada, o que acontece? Tem um trabalho relativamente recente, 279 pacientes pós-infarto com supra anterior, DAPT, né, AS, e clopidogrel ou AS e ticagrelor, e angioplastia. Então era esse perfil de paciente angioplastado com o que havia de melhor. E aí esses pacientes, nos primeiros 30 dias, eram divididos em DAPT exclusivamente ou DAPT mais rivaroxabana 2,5, 2,5. E aí, depois de 30 dias, era só DAPT e eles eram avaliados 90 a 180 dias. Então, esses pacientes, eles que receberam essa dose baixa de rivaroxabana evoluíram com menor formação
de trombo e ventrículo esquerdo e não aumentaram o sangramento. Tá? Então, é mais como uma possibilidade de uma profilaxia em casos muito, muito selecionados. Não está contemplado em diretriz isso, é só para ter noção de que já tem alguma evidência em relação a isso, a uma possibilidade. E naquele paciente, então, que está mantendo trombo em ventrículo esquerdo, mais de 6 meses, mais de 1 ano. E eu sempre vejo nas diretrizes, principalmente de fibrilação atrial, que eu tenho essa indicação de anticoagulação por longa data, que eu tenho que manter anticoagulação. E com 1 ano eu posso suspender inclusive o clopidogrel e deixar só anticoagulando. De onde vem essas evidências? Então vem de alguns estudos. Inicialmente veio do AFIRE, mas eu tenho outros também, Aquatic. E esse estudo foi de aspirina em paciente recebendo anticoagulação. Essa anticoagulação não era exclusivamente de fibrilação atrial. 89% dos pacientes recebiam a indicação de anticoagulação por conta de fibrilação atrial. Mas cerca de 10% também por AVC. Então, assim, não havia indicação única e exclusivamente por fibrilação atrial. Foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. 90% dos pacientes foram anticoagulados com NOAC, sendo que desses 62% com apixabana. E como que foi feito o estudo? Bom, esse estudo era de pacientes que estavam em uso de anticoagulação com ou sem antiagregação. Eles já tinham um histórico de implante de stent há pelo menos 6 meses, um alto risco aterotrombótico. E eles pegaram pacientes que estavam em uso de anticoagulação e antiagregação e randomizaram para ficar em anticoagulação e antiagregação com aspirina, e também um grupo foi randomizado para anticoagulação apenas e placebo. Existia um grupo também que estava inicialmente anticoagulando apenas, e ele foi randomizado para receber anticoagulação e aspirina e anticoagulação e placebo. E o endpoint primário foi morte cardiovascular, infarto, AVC, evento tromboembólico, revascularização, isquemia de extremidades. O que a gente observou nesse estudo? O segmento médio de quase 2 anos, pouco mais de 2 anos. O CHA-2-VASc, médio era de quase 4. E o que a gente observa é que aconteceram mais eventos em quem ficou com terapia dupla do que quem ficou só com terapia única com anticoagulação. E aqui a gente vê, né, que foi também puxado por morte, né? Então morte acabou tendo maior incidência de óbito quem ficou com dupla terapia do que só com anticoagulação. Quanto a sangramento, o que a gente observou, obviamente, é que sangrou mais quem ficou com dupla terapia. Então, dupla terapia após 6 meses da angioplastia aumentou mortalidade e ainda essa dupla terapia após 6 meses da angioplastia aumentou sangramento. Essa é uma das evidências que permitem com que a gente, com pelo menos 6 meses, o paciente está tomando clopidogrel e anticoagulação, por exemplo, por trombo no caso. O que a gente faz? A gente poderia até suspender o clopidogrel e deixar só anticoagulação, no caso de um paciente com altíssimo risco de sangramento. Após 1 ano, um trabalho clássico, a FIRE, né, uma população asiática, e esses pacientes, no caso, tinham fibrilação atrial e doença coronariana estável. Esses pacientes eram randomizados para ficar com dupla terapia ou só monoterapia após 1 ano. E a monoterapia ou dupla terapia, a anticoagulação seria com rivaroxabana ou 10 ou 15 miligramas, porque eles até comentam aqui que a população asiática tem um metabolismo diferente, e o 15 miligramas da população asiática é o 20 miligramas da população. E 10 equivale a 15. Perfeito? Então esses grupos foram randomizados. O grupo que ficou com dupla terapia, né, a combinação, acabou realmente tendo mais eventos, tá? Além de morte. Então, e sangramento também aumentou. Então, o grupo combinação de terapia teve maior número de sangramento, maior número de eventos, maior número de morte
Então, a gente tem mais uma evidência mostrando que após um ano é mais seguro, é mais efetivo deixar só monoterapia com anticoagulação. E aqui o EPIC-CAD, que eu coloquei aqui após 6 meses a um ano de evidência de deixar só anticoagulação. Por quê? O estudo que avaliou edoxabana, né, um NOAC, edoxabana, eles queriam avaliar esses pacientes, mais de 1.000 pacientes, com doença estável, doença coronariana estável, entre monoterapia e dupla terapia. Por que eu coloquei 6 meses a um ano de estabilidade? Porque pacientes pós-síndrome coronariana aguda, eles falam 6 meses, perdão, um ano. E pacientes pós uma angioplastia eletiva, por exemplo, 6 meses, que eram randomizados. Então a gente tem aqui claramente que pacientes após síndrome coronariana aguda, pelo menos um ano, e pacientes eletivos, estáveis, angioplastia eletiva, pelo menos 6 meses da angioplastia, perfeito? E o endpoint primário era um benefício líquido, ou seja, pesando também desfechos isquêmicos e de sangramento. E o que a gente observa aqui no endpoint primário é que a dupla terapia, edoxa e antiagregação, teve mais eventos do que a monoterapia. Ou seja, eu tive uma redução significativa de sangramento maior e clinicamente relevante com monoterapia e não teve diferença alguma em relação ao desfecho isquêmico. Então, ao longo desses estudos que a gente viu aqui, eu consigo observar que o nosso mundo de pós-infarto agudo, pós-síndrome coronariana aguda, eu tenho evidências para deixar o paciente em monoterapia de anticoagulação a partir até de 6 meses, né? E como o AFIRE e o EPIC-CAD, que a inclusão de pós-síndrome coronariana aguda era após 12 meses, a gente tem essa evidência que monoterapia com anticoagulação é o melhor caminho, mais seguro, eficaz. Então, o que a gente tem? Esse paciente que tem trombo em ventrículo esquerdo, mensagens que eu tenho que guardar. Diagnóstico de trombo em ventrículo esquerdo, eu sei que eu tenho que anticoagular. A terapia antiagregante é o menor tempo possível que eu vou deixar. E a terapia anticoagulante vai depender se o paciente lavou o trombo ou não com anticoagulação. Então, em 1 a 3 meses eu vou fazer naquele paciente que não tem trombo ainda, mas tem uma alteração de risco, né? A cinesia de cinesia apical. Aí eu vou e repito o exame. Uma vez que eu tenha diagnóstico de trombo, eu vou ajustar minha antiagregação. Geralmente a gente dá prioridade para o clopidogrel. Em dupla terapia, eu até posso utilizar o ticagrelor. Então, por exemplo, eu posso utilizar um NOAC com ticagrelor. Um NOAC com clopidogrel. Geralmente é desaconselhado utilizar prasugrel. Então eu vou deixar esse paciente geralmente com dupla terapia. 3 a 6 meses, repito imagem. Se não ter mais trombo, eu vou suspender a anticoagulação e deixo só o paciente com antiagregação, com dupla antiagregação, por exemplo. Até dar, por exemplo, 1 ano, e aí eu deixo só esse paciente com AS. Perfeito? Agora, sempre atentar para isso. Trombo mural, ou o trombo móvel. Trombo pós-infarto tem indicação de anticoagulação. E eu mostrei para vocês as formas de fazer diagnóstico, os tempos que são aconselhados, e qualquer dúvida que tiverem, comenta e a gente tenta tirar a dúvida e comentar e conversar sobre isso. Perfeito? Então acho que a gente consegue fechar aqui o módulo de complicações mecânicas. A gente partiu desde a ruptura de septo ventricular, passou pela ruptura de músculo papilar, passou pela ruptura de parede livre, pseudoneurisma, e aí chegamos ao trombo de ventrículo esquerdo, que muitas vezes gera dúvida, mas são casos realmente desafiadores. Tá certo? Um abraço e bons estudos.